Futebol Hat. Eu até esqueci que o Grêmio tá na Série B ano passado, porque assim, é uma mudança da água pro vinho tamanha, assim, de... Futebol Hat. E aí, gurizada, tudo uma boa? Vamos ver aqui um trecho da entrevista do Fernando Carvalho pro Duda Garbi, no assado do Duda Garbi. Fernando Carvalho, ex-presidente do Inter, como vocês sabem, que foi convocado para aquela tropa de elite do Internacional para tentar salvar o time da segunda divisão e acabou não dando certo, mas que é um cara que conhece bastante futebol, tem bastante, vocês sabem de toda a história dele. Ele foi para o Duda Garbi e afirmou que jamais traria Soares. Eu já tinha visto uma entrevista dele na rádio, agora não recordo o nome, eu acho que foi na Gaúcha, mas não recordo o programa, onde ele falou que tinha uma lista de jogadores que eles... o Fernando Carvalho hoje em dia dá palestras, assessorias para clube de futebol. E ele falou que eles tinham uma lista de jogadores, revelações, e era uma lista de 10 jogadores e alguns que eles poderiam contratariam e que levavam fé que poderiam estourar. Nessa lista estava o PP. O PP, para mim, que é hoje em dia o cérebro, a alma do meio de campo do Grêmio. E nisso ele estava certo, realmente. O PP estava nessa lista deles, do Fernando Carvalho. Mas na mesma entrevista ele disse que jamais traria Soares. Eu sei o porquê, os motivos que ele deu, mas eu vou deixar aqui para vocês assistirem o vídeo. E agora na entrevista pro Duda Garbi ele também afirmou isso, que jamais contrataria Soares. Deixa eu ver aqui. Vamos acompanhar aqui. Antes eu vou pedir, aproveita, se inscreve no canal para dar uma força. Dá uma força pro canal que está começando agora. Se inscreve, deixa teu like. Eu até esqueci que o Grêmio tá na Série B ano passado, porque assim, é uma mudança da água pro vinho tamanha, assim, Só a contratação do Soares já é um... Aliás, contratação de Soares, como é que consegue se contratar o Soares? Consegue contratar Soares? Um cara como tu fez já quando tu tava trabalhando como presidente. Nunca contratei o Soares, nunca contrataria. Contrataria o Soares. Nunca contrataria. Tô te dizendo, achando que o Guerra acertou. Uhum. Não é o meu conceito de contratação. Eu não contrataria. O Forlan, ele tinha dado... Por exemplo, quando contratação com o Forlan, na outra vez, na outra internamente eu manifestei minha opinião. Não contrato. Dá uma paradinha. Gurizada, vamos dar o braço a torcer, ao menos ele teve coragem de dizer, não falou como muitos dirigentes, falar depois do fato acontecido, que agora Soares estourou aí, até então está sendo uma contratação mais do que certa, grande contratação, talvez do futebol brasileiro, e uma das maiores contratações da história, Soares fazendo gol aí, se ambientando, isso tudo que vocês sabem, caiu muito bem no grupo, é um cara agregador, um cara que eu não sabia, um cara muito gente fina, muito humilde, coisa e tal, inclusive no último jogo do Grêmio, que passou pelo Ipiranga, ele foi lá até o goleiro do Ipiranga e ofereceu, trocou a camisa do goleiro do Ipiranga, gesto dele. Então, e o Fernando Carvalho fala, talvez porque ele saiba, também pode ser isso, que ele sabe que já falou que jamais contrataria o Fernando Carvalho, contrataria o Soares, falar agora que, eu contrataria, alguém poderia buscar, tá aqui, tu disse que não, agora o cara estourou, tu disse que sim, mas aqui ele confessa, reitera que jamais contrataria o Soares, hoje em dia, como dirigente. E tu acha que errou na tua... Acho que errou. Não, eu digo, na tua avaliação, no fim o Forlan foi bem ou foi mal? Eu acho que o Forlan não foi bem. Uhum. O Guerreiro, foi bom. Embora tenha feito 50 Guerreiro, custo-benefício. Eu acho que o custo-benefício não foi adequado. Não foi adequado. Eu não teria contratado. E agora, uma paradinha, ele disse também não contrataria o Guerreiro. Que o Guerreiro, eu pensei que é um cara perigoso, coisa e tal, mas o cara passar um centroavante, jogou aquele monte de Grenal, não fazer um golzinho, isso marca completamente, ainda mais na história aqui do Rio Grande do Sul, dos Grenais e nessa rivalidade. Tu não marcar um golzinho no teu arco inimigo. O Kahneman botou o Guerreiro no bolso nos Grenais. O Guerreiro não existiu. O Kahneman
apagou o cara nos Grenais e saiu sem marcar um golzinho, né? Tá? Aliás, nem o Guerreiro... O Guerreiro, né? Eu não... Assim, esse tipo de desnível salarial eu não gosto. Eu não, respeito, né? Assim, não quero dizer que eu seja dono da verdade e que eu acerte sempre. Nunca tive essa pretensão. Quando o Corinthians contratou Um fenômeno. o Fenômeno, todos os presidentes, né, e dirigentes, eu era vice-presidente, mas era um dos integrantes do Clube dos 13, foram indagados o que achavam da contratação do Fenômeno. O único que disse que não contrataria fui eu. E errei. O Fenômeno deu certo. Não, e o Fenômeno ganhou Também não do Inter. Tu era presidente, Não era presidente, não era o vice. Tu era o vice. Ele ganhou do Inter. Certo, né? Aliás, é o ano da tal do DVD. É o ano do tal do DVD. Bom, aí, então, eu gosto de coisas mais próximas da realidade, de sistema. Eu gosto de contratar jogador que vai crescendo, né, dentro do todo, entendeu? Eu gosto assim, claro que tu pode contratar um grande jogador. Pode contratar um grande jogador, nós contratamos. Né? Por exemplo, o Fernandão era um grande jogador, tinha 26 anos, mas não tinha ainda esse cartaz, essa aura. O único grande jogador que nós contratamos e que já era assim entendido foi o do Alessandro, que custou 5 milhões de euros. Entendeu? Só que o do Alessandro era um craque e veio numa situação de venda em 2 anos. O projeto para o do Alessandro, que nós concebemos na época, era vendê-lo daqui a 2 anos. Eu saí do clube. Então ele... Porra, 11 anos ele ficou, né? Ele acabou se... Ele se, vamos dizer assim, se justificou plenamente. Nossa. Entendeu? Plenamente. Mas a ideia de trazer um jogador daquele tamanho e daquele valor era o clube não perder, né? Ter o retorno técnico, que teve logo no primeiro jogo, e passou a ter incessantemente. Aí fala do Fernandão. Tanto ele como o do Alessandro, né? É que o primeiro jogo do Fernandão foi o Grenal Mil. Não, o Fernandão não teve custo. Ah, sim, o Fernandão veio do Olympique de Marseille. Né? Voltando, né? Pra te ver qual era a ideia que se tinha na época. Sim. Do time campeão do mundo, só teve um jogador comprado. Isso aí, gurizada. Então, Fernando Carvalho não contrataria Soares, não contrataria Ronaldo Fenômeno. Ele mostrou que é um dirigente que não contrataria esses jogadores com mais nomes e com a ideia já meio avançada. Então se inscreve no canal para dar essa força para nós, deixa o seu like, deixa o comentário aí. Você contrataria Soares? Escreve aí nos comentários. Contrataria? Valeu, gurizada. É nós da Grêmio. Até mais.